680 bilhões de dólares. Esse foi o faturamento do Walmart somente em 2024, um valor tão grande que garantiu à empresa o primeiro lugar da Fortune 500, o ranking que reúne as maiores empresas dos Estados Unidos em termos de receita, sendo suficiente para ultrapassar outras gigantes do mercado, como a própria Amazon e a Apple, garantindo o título de maior empresa norte-americana. Mas como uma rede de varejo inserida em um setor de margens apertadas e guerras de preços constantes segue liderando seu mercado. E não bastasse isso, agora em 2025, uma crise provocada pelas novas medidas econômicas do governo Trump, o cenário parecia ainda mais desfavorável para as empresas do varejo, registrando quedas de até 13% nas receitas e um déficit comercial que disparou mais de 22% somente em julho, colocando boa parte do mercado em alerta. Mas, de longe, o Walmart parece não sentir esse impacto. Segundo seu último relatório de resultados, a empresa faturou 177 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre de 2025. E essa não seria nem a primeira crise que eles atravessariam ilesos. Mesmo passando por inflações, bolhas financeiras, pandemias, guerras comerciais, outras empresas fechavam suas portas, mas a varejista seguia crescendo. E o segredo para isso está em uma filosofia essencial, criada por seu fundador Sam Walton, e seguida até hoje com uma precisão quase religiosa. Uma filosofia tão enraizada que nem mesmo um furacão foi capaz de abalar. Onde em 2004 o furacão Francis se aproximava da Flórida, gerando pânico e incerteza nos moradores e empresas locais. Enquanto todo mundo corria para se preparar para o caos, o Walmart já sabia o que precisava fazer. Usando seus dados internos de consumo, eles conseguiram prever com exatidão quais produtos seriam mais procurados. Sim, eles sabiam que seus clientes iriam comprar, antes mesmo até dos próprios clientes saberem. E isso não foi por acaso. A filosofia da empresa permitiu que crises deixassem de ser ameaças e virassem oportunidades, de tal forma que eles entenderam seus clientes melhor do que eles mesmos, nos dando esse emblemático caso do furacão Francis. No vídeo de hoje você vai entender por que essa gigante segue dominando o varejo, mesmo em tempos de incerteza, seguindo uma única filosofia, tão sólida que resiste até as piores tempestades. Nos anos 70, após o fim da Segunda Guerra Mundial e em plena reconstrução econômica, os Estados Unidos enfrentariam uma das piores recessões desde a Grande Depressão. Em 1973, teve início o chamado choque do petróleo, um colapso sem precedentes na oferta do recurso mais estratégico do século. Provocado pelo embargo contra os Estados Unidos, dos países membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como retaliação pelo apoio norte-americano a Israel na Guerra do Yom Kippur. O resultado foi imediato. O preço do barril quadruplicou em apenas 5 meses, e a inflação disparou, com os custos de transporte e produção subindo absurdamente, fazendo o consumo entrar em queda livre. Dentre todos os setores, o varejista foi um dos mais afetados, com os preços subindo e a confiança dos consumidores despencando, o poder de compra do americano só evaporava. As famílias começaram a evitar gastos supérfluos e as lojas viram suas vendas despencarem. E nisso muitas não resistiram e fecharam suas portas. Mas, contra todas as expectativas, uma rede de lojas do interior do Arkansas fazia um movimento oposto. Enquanto empresas reduziam operações para tentar sobreviver, o Walmart seguia abrindo novas lojas. Em 74, no auge da crise, o faturamento da empresa já havia saltado para 167 milhões de dólares, e o número de lojas só crescia. Poucos anos depois, em 79, a empresa já contava com 276 unidades espalhadas pelos Estados Unidos, movimentando mais de 1,2 bilhão de dólares em vendas anuais. O que explicava esse crescimento acelerado em plena crise era a filosofia que Sam Walton havia imposto na empresa desde o primeiro dia. Abre aspas. Só existe um chefe, o cliente, e ele pode demitir todo mundo da empresa simplesmente gastando seu dinheiro em outro lugar. Essa não era apenas uma frase de efeito. Era um princípio, uma visão que moldava todo o modelo operacional da companhia, e ainda molda até hoje. Não se tratando apenas de vender barato, mas de ouvir o consumidor, entender seu comportamento e se antecipar a ele. Colocar o consumidor no centro tornou-se o diferencial estratégico. A filosofia foi o pilar que permitiu à empresa crescer quando todo o resto do mercado encolhia. E mesmo depois de décadas, ela continuou seguindo com uma precisão religiosa. Com uma gestão disciplinada na filosofia de Walton, a empresa garantiu o topo da Fortune 500, levando o status de maior empresa dos Estados Unidos em termos de faturamento.
Mesmo depois de décadas desafiando recessões, inovando na operação e se adaptando às transformações do mercado, o Walmart alcançou algo que poucas empresas conseguiram: liderar o Fortune 500 como a maior empresa dos Estados Unidos em receita. O Fortune 500 é uma lista compilada e publicada pela revista Fortune, que classifica as 500 maiores corporações dos Estados Unidos anualmente, incluindo empresas públicas e privadas. E o Walmart segue liderando esse ranking há 13 anos seguidos. Mas como exatamente essa ascensão foi construída, especialmente em meio a crises recentes como o tarifaço de 2025? Uma parte da resposta está na gestão operacional da companhia, que nunca deixou de ajustar seus processos internos para manter a eficiência, como controle rígido de custos, cadeia de suprimentos otimizada e uma logística precisa, com centros de distribuição estrategicamente localizados. Decisões essas que permitiram que preços baixos fossem mantidos sem comprometer a margem. Mas o que realmente consolidou a força do Walmart vai além de uma operação sólida. Está na forma como a empresa enxerga o cliente, não apenas como uma persona genérica criada em quadro branco, mas como um ser real, com hábitos, padrões e necessidades, que podem ser identificados, compreendidos e antecipados. Programas como o Walmart Connect reforçam esse compromisso. A plataforma permite que outras marcas anunciem diretamente dentro do ecossistema da empresa, tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais, criando experiências integradas e orientadas por dados. E essa visão orientada pelo comportamento do consumidor ficou mais evidente quando a costa da Flórida foi ameaçada pelo furacão Francis, fazendo com que o Walmart protagonizasse um dos casos mais emblemáticos do uso de dados no varejo. Interrompemos a programação para um breve anúncio. Se você já queimou dinheiro em anúncios que não dão retorno ou postagens que não geram vendas, saiba que existe uma saída para isso. O World Marketing Estratégias é um guia com estratégias para você ter resultados reais e sólidos. Nele você terá acesso às mais diversas estratégias para todas as etapas do seu funil. Com ele você vai gerar bons leads e vendas constantes. Além disso, você vai ter uma orientação para saber quais canais corretos usar, seja online ou offline, e como implementar cada etapa da estratégia. Não tem mistério, é só dar Ctrl+C e Ctrl+V e aplicar no seu negócio. Aproveite o preço promocional de R$ 29,90. Agora voltamos à nossa programação. Em 2004, o furacão Francis estava a caminho, avançando pelo Caribe, ameaçando atingir a costa atlântica da Flórida. E como de costume, as multidões de moradores começaram a deixar suas casas. Muitos buscaram refúgio em regiões mais elevadas, e outros correram aos supermercados em busca de mantimentos. Para a maioria das empresas, o cenário era de incerteza, mas em Bentonville, Arkansas, sede do Walmart, a situação era vista de outro modo, como uma oportunidade para aplicar o que a empresa havia cultivado por anos: uma cultura de decisões orientada por dados. E lá, uma figura específica entrou em cena: Linda Dillman, na época diretora executiva de informação da companhia. Com base no histórico de outro furacão, o Charlie, que havia atingido os Estados Unidos semanas antes, Dillman pressionou sua equipe para agir rápido. A missão era prever com base nos trilhões de dados o que as pessoas realmente comprariam diante do pânico de uma nova tempestade. E foi aí que eles tiveram uma descoberta, no mínimo, curiosa. Você pode imaginar que em uma situação como essa, as pessoas comprariam lanternas, água, papel higiênico, mas os analistas do Walmart descobriram que durante eventos assim, o consumo de Pop-Tarts, um biscoito de morango, aumentava em 7 vezes. E mais, o produto mais vendido antes do furacão era a cerveja. Essa descoberta era só mais um reflexo de algo que a empresa fez melhor do que os outros: observar o comportamento real do consumidor, em vez de tentar adivinhar o que ele quer. Colocar o cliente no centro de tudo talvez seja o verdadeiro segredo por trás da empresa mais poderosa dos Estados Unidos. Porque quando você conhece o seu cliente melhor do que ele mesmo, nenhum furacão ou crise vira obstáculo. E se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não deixe de dar um like para ajudar o canal. E se você quer continuar vendo mais histórias assim como essa, falando de negócios e marketing, se inscreva para não perder os próximos vídeos.